Filipenses, capítulo 3. Vamos ler os versos 4 a 6. Filipenses 3. Acho que o pessoal que está na parte técnica aí, vai ter Atos, mas vocês podem mudar aí para Filipenses rapidinho. Filipenses 3, vamos ler os versos 4, 5 e 6. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Até aí, deixa aberto aí, não fecha apenas os olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor nos colocamos nessa noite, pedindo que o Senhor aquiete o nosso coração, aquiete a nossa mente, que haja temor e tremor diante do Senhor, dissipa do nosso meio toda distração, dispersão, irreverência, falta de temor. Que privilégio é estar na sua casa, que privilégio é fazer parte dos eleitos, que privilégio é ter sido separado e integrado nesse corpo místico e invisível que é a igreja. E que privilégio o Senhor nos ceder uma audiência. Oh Deus, que temamos e tremamos, tamanha dádiva, tamanha glória. Que privilégio sermos chamados filhos de Deus, que possamos ter um coração grato e demonstrar essa gratidão reverenciando, temendo, honrando o seu nome essa noite. Que a graça tome esse salão, mais que um discurso e que um juntamento social, seja um local de culto exclusivo a Deus, para o avanço do seu reino, para o Senhor receber glória e nos conformar à imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. Eu acredito que essa palavra pode falar a muitos corações. Eu vou falar essa noite sobre a conversão de Saulo. A conversão de Saulo, que é mais conhecido por vocês como Paulo, o apóstolo Paulo. Antes de nós entrarmos na conversão, quem foi Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Bom, Paulo foi o maior pastor que já existiu na face da terra, o maior pastor de todos os tempos. Paulo foi também o maior missionário que a terra já conheceu. Em suas 3 viagens missionárias, ele evangelizou quase que o mundo todo da sua época. A bacia do Mediterrâneo toda foi virada de pernas para o ar por Paulo, o maior missionário. Paulo também é o maior escritor do maior livro que já existe. A Bíblia é o maior livro, o melhor livro que existe. E Paulo é o maior escritor do maior livro. Dos 66 livros, 13 tem na sua origem, tem na sua autoria o apóstolo Paulo. Paulo é o maior teólogo de todos os tempos. Ele escreveu a sua obra-prima, a Epístola aos Romanos, a sua carta magna. Paulo também é o maior evangelista que essa terra já conheceu. E o maior plantador de igrejas que alguém já viu. Plantou igrejas na Galácia, Macedônia, na Caia e na Ásia Menor. Nenhum homem influenciou tanto a cultura ocidental com seus escritos como o apóstolo Paulo. Paulo é mais influente, foi mais influente que todos os imperadores Césares Augustos juntos. Um historiador disse
que Paulo está entre as 20 mentes mais célebres que já existiram na face da terra. Entretanto, nem sempre Paulo foi esse homem de Deus. Paulo já foi um dia ímpio. Nesses versos do 4 ao 6, nós vamos ver muito da vida de Paulo. Primeiro, o texto diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. O que significa? A circuncisão era um símbolo do pacto abraâmico. Significa que a sua fé, a fé de Paulo, não era fruto de proselitismo. E a fé de Paulo se originou no pacto que ele tinha com Deus, através da circuncisão, que é o corte na ponta do prepúcio de uma criança, do sexo masculino. Em Abraão, Deus institui a circuncisão. Era uma maneira de fazer o pacto. Levítico 12:3 ordena: e no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Então, a fé de Paulo, ele não era prosélito, ou seja, alguém que foi evangelizado por um judeu. Paulo entrou na aliança abraâmica desde o seu nascimento. Paulo também era da linhagem de Israel. O que significa isso? Ele era da raça de Israel. Paulo era um judeu, um descendente sanguíneo de Abraão, sanguíneo de Jacó. Ele descendia diretamente de Jacó e os seus ancestrais. Todos os ancestrais, a árvore genealógica de Paulo, ela convergia em Jacó. Então Paulo era um descendente legítimo dos patriarcas de Israel, ou seja, de Abraão, Isaque e Jacó. O texto diz também que Paulo era da tribo de Benjamim. Benjamim era o segundo filho de Raquel, que se tornou uma das tribos de elites mais importantes de Israel. Benjamim foi de onde descendeu o primeiro rei de Israel, Saul. Daí o nome Saulo, esse nome Saulo tem origem em Saul. E o texto diz também que Paulo era hebreu de hebreus. O que é isso? Ele era um filho de hebreus, era um judeu puro sangue, um judeu legítimo. Ele podia recitar a sua genealogia com precisão, sem errar. Que mais era Paulo? Segundo a lei, fui fariseu. Quer dizer esse termo? Com relação à lei, Paulo e a lei, como Paulo entendia a lei, como Paulo via a lei, qual era o valor que dava a lei. Então, segundo a lei, eu era fariseu. O que significa isso? Os fariseus eram uma casta judaica a mais rígida, rigorosa e radical no tocante a observar a lei. Então, dizer que era um fariseu com relação à lei, significa que era a classe de judeus que mais zelo tinha pela lei. Era uma vida inteira caracterizada pela observância estrita, minuciosa à lei. Porque era comum na época de Paulo, nem todo judeu era zeloso. Muitos judeus viam a lei com desleixo, alguns até não observavam. Paulo dizendo, eu com relação à lei, eu era um fariseu. Segundo zelo, outra característica, perseguidor da igreja. O que quer dizer isso? Ele era tão zeloso quanto aos costumes judaicos, quanto à lei, era tão zeloso quanto Moisés, zeloso a tal ponto que perseguia a igreja, que ele considerava uma ameaça contra o judaísmo. Gálatas 1:3 diz, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Esse era o currículo de Paulo. E o texto ainda prossegue, para nós conhecermos a origem de Paulo, o currículo de Paulo, a estirpe de Paulo. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse termo irrepreensível no grego é inculpável. O que Paulo está dizendo aqui? Ele estava dizendo que guardava todos os mandamentos da lei, que observava todas as cerimônias da lei, que cumpria
todos os seus ritos, segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Gálatas 1,14, ele vai dizer: e na minha nação, eu, Paulo, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então esse é um pouco do currículo, da origem de Paulo. Agora vamos ver um pouco também da formação religiosa e acadêmica de Paulo. Atos 22 traça um pouco disso. 22:3 diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Este versículo descreve um dado importante de Paulo, preste atenção. Primeiro, Paulo nasceu no ano 5º depois de Cristo, no ano 5º da era cristã. E ele era natural de Tarso da Cilícia, é uma cidade na Ásia Menor, rica e próspera. Isso remete à sua cidadania romana. Paulo era um cidadão romano, algo de muito valor na sua época. Tem alguns aqui também buscando essa cidadania, glória a Deus. Foi onde se deu a sua formação acadêmica. Em Tarso havia uma faculdade de filosofia, uma faculdade de filosofia famosa, de filosofia estoica, onde Paulo foi fortemente influenciado pela cultura grega. Então Paulo, veja só, em sua gênese familiar, Paulo era judeu, em seu universo social, Paulo era grego. Sua formação, então, a formação de Paulo envolvia tanto amor pela Torá, quanto amor e zelo pela filosofia da sua época. Veja isso, por exemplo, ele demonstra isso nas suas cartas, que ele era tanto versado no judaísmo, quanto na filosofia grega. Quando ele viajou para Atenas, por exemplo, você vê ele demonstrando a sua formação acadêmica. Ele está na terra de Péricles, Aristóteles, Platão, Sócrates, e ele ali vai discutir com os filósofos epicureus e estoicos. Escrevendo a Tito, no capítulo 1:12, ele cita Epimênides, é um filósofo grego do século VI antes de Cristo, mostrando a sua formação filosófica. Ele também, o texto diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Em Atenas ele demonstra a sua formação acadêmica. E em Jerusalém, ao dizer criado aos pés de Gamaliel, ele mostra a sua formação teológica. Paulo foi enviado em Jerusalém para estudar teologia. Ainda moço, ainda muito jovem, ele vai estudar com um rabino muito respeitado da época, que era Gamaliel. Por isso vai dizer, criado aos pés de Gamaliel. Isso tinha muita importância. Quem era Gamaliel? Era filho de Simão, neto de Hilel, que foi o rabino que fundou uma academia, uma escola judaica, Bet Hillel. E ela formava, ela produzia mestres no judaísmo. Paulo era o melhor aluno de Gamaliel, filho de Simão, neto de Hilel, e era um candidato estava sendo treinado provavelmente para ser rabino. Paulo então se destacava teologicamente, como lemos no 14, nos da minha geração, excedia em muito no judaísmo. Veja a capacidade desse homem, veja o currículo impecável desse homem. Então ele se destacava no campo acadêmico, na filosofia, e no campo teológico, ao estudar essas coisas. Entretanto, preste atenção, apesar de todas essas qualidades, Paulo era ímpio. Apesar de ser mestre nas ciências e mestre na teologia, Paulo era ímpio. Apesar desse currículo impecável, de ter correlação sanguínea com Abraão, Isaque e Jacó, isso não era suficiente
para dar a ele a vida eterna. Paulo era ímpio. Isso está demonstrado em Atos 9, verso 1 e 2. E Saulo, que era esse que eu li o currículo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, pegou cartas de Damasco, não, cartas para ir até Damasco, e prender, encarcerar, matar cristãos. Esse era Saulo. E para ser quem ele foi, Paulo, para se tornar o que ele era, ele teve que se converter. Todas essas prerrogativas, esse currículo, não foram suficientes para dar-lhe o direito de herdar a vida eterna. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Esse é o quadro de Paulo. Apesar de ser um dos maiores destaques do judaísmo do seu tempo, ele não conseguia atingir o padrão que a lei propunha. Ele precisava se converter. Para tanto, portanto, temos que entender o que é conversão. Porque mesmo um homem com toda essa riqueza de conhecimento, de obediência, não conseguia alcançar o favor de Deus, porque era necessário a conversão. A palavra grega mais comum para conversão é epistrefo. Para você ter uma ideia, o que a Bíblia quer dizer quando ela usa esse termo conversão? Para ser salvo tem que se converter. Sem conversão não entra no céu, não é salvo. Sem conversão você não é da vida eterna. Essa palavra grega quer dizer mudar de atitude, mudar de direção. Para você entender a palavra epistrefo, o que é conversão, o que é mudar de direção, a ideia é mudar de rota. Você precisa aprender a palavra grega pecado, é hamartia. Hamartia quer dizer perda da marca, errar o alvo. O Dr. Lloyd Jones usa um termo interessante, é sair do caminho, sair dos trilhos. Veja só, é sair da rota. Se hamartia é sair da rota, epistrefo é voltar para a rota. Se hamartia é sair dos trilhos, epistrefo é voltar para os trilhos, voltar para a linha. Então conversão é uma volta para o caminho, uma volta para os trilhos, é um giro de 180 graus, é a mudança da rota. Eu estou caminhando em um caminho, em um trilho, em uma rota de pecado, de iniquidade, de mentira, que invariavelmente me leva para o inferno. Quando há conversão, eu mudo a rota para um outro caminho de justiça, de verdade, invariavelmente me leva para o céu. E uma coisa muito importante, a conversão, epistrefo, ocorre simultaneamente com metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, enquanto que epistrefo é mudança da rota, da conduta, metanoia é mudança da mente. Então primeiro a mente muda, a visão muda, os valores mudam, o interior muda, e depois muda o exterior. Então primeiro mudo a mente, para depois mudar a rota. Primeiro mudo dentro, para depois mudar fora. Isso é conversão. Quando mudamos o pensamento, arrependimento. Mudamos a direção, conversão. Então a conversão implica em um completo repúdio ao pecado, em uma fiel rendição a Cristo como Senhor. Lembre-se, eu vou falar isso depois, a conversão, muita gente, é muito difícil explicar isso, e mais difícil o povo entender. As pessoas, elas têm dificuldade de entender a transcendência da conversão. A conversão não é vir no culto todo dia, a conversão não é mudar vocabulário, a conversão é sobrenatural. O que é isso? Acima do natural. O natural não pode promovê-la, não há religião, não há atos, não há obras que podem operá-la. Acima do natural, depende do céu a conversão, do invisível, do transcendente, do místico, depende disso.
As pessoas estão esquecendo. Eu estava lá fora, estou aqui dentro, eu sou salvo. Não, eu batizei nas águas. Não, tem que haver, envolve poder divino, poder celeste, envolve transcendência. Você precisa entender isso. Se não houver essa ação divina, miraculosa, invisível, interna, não há conversão, por mais que você faça o que você puder fazer. Era o caso de Saulo. Agora, vejamos no caso de Saulo. Ele era o homem que era, e apesar disso é ímpio. Para se tornar Paulo, ele teve que se converter. Vamos ver então a sua conversão e as evidências dessa conversão na sua vida, ok? Esse homem, com todos esses, dominando todos esses postulados, ímpio, agora vai se converter. Primeiro vamos ver a condição de Paulo. Vamos lá em Atos capítulo 9, Atos 9, agora sim. Atos capítulo 9. Vamos ver a conversão e as evidências na sua vida. Primeira coisa que nós vamos ver aí é que Saulo odiava os cristãos, odiava o caminho, que é a fé cristã, e odiava a Cristo, Criador do caminho, Salvador dos cristãos. Então, odiava os cristãos, odiava o caminho, odiava Cristo. Primeiro, Saulo odiava os cristãos. Atos 9, verso 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Para que ele queria as cartas? A fim de que, através das cartas, caso ele achasse alguns que eram do caminho, assim como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, primeiro, o texto mostra o que aqui? Que Saulo, odiava os cristãos, respirando ameaças e mortes contra os discípulos. O termo grego para respirando as ameaças de morte dá a ideia de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa. Saulo tinha um ódio insano contra os cristãos e queria matá-los. Ele não odiava só os cristãos, também odiava o caminho, porque o texto diz assim, o texto diz no verso 2, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho. Atos 22, 4 diz, e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens quanto mulheres. Então, primeiro, as características dele aqui, ele odiava os cristãos. Segundo, ele odiava o caminho, a fé cristã, o cristianismo, ele odiava. E terceiro, ele odiava Cristo, o verso 4, e caindo por terra ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele odiava Cristo, não podia ouvir falar de Cristo. E o Atos 26, 9 e 11, vai resumir essas três citações minhas. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Esse era Saulo. Um homem com toda aquela qualidade, ímpio, odiava o Senhor. Agora, vamos ver
a conversão se dando na vida de Paulo? Primeiro, ele foi alcançado por Cristo. Irmãos, outra coisa básica, né, da nossa fé, mas é sempre bom repetir, a conversão, ela está contida em uma única pessoa. Não existe outra forma, outro nome, outro modo de haver conversão. Atos 4,12 diz, em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus. A conversão só ocorre através de Cristo, por meio de Cristo, da obra de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o verso 5. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. A conversão ocorre com o encontro com Jesus. É só quando temos um encontro face a face com Jesus. É quando Jesus nos alcança. É quando Jesus vem até nós. E Ele, por sua graça, nos salva. Pergunta, você já teve um encontro com Jesus? Ele já te alcançou? Ele te viu em uma estrada de Damasco qualquer, te derrubou do cavalo e te transpassou com os seus laços de amor? Então a conversão ocorre por Cristo. Segundo, a conversão é sobrenatural. Verso 3. Seguindo a estrada ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só, uma luz, um clarão, uma manifestação espiritual, miraculosa, sobrenatural. Irmãos, aprendam isso, a conversão é uma obra da graça, favor de Deus, do amor de Deus, da iniciativa de Deus. O homem não participa, não é pelas obras. Operada pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Deus Espírito, é invisível, é sobrenatural, gente. Quem não for colidido com o sobrenatural não vai entrar no reino. Foi assim com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino. Aí ele vai dizer, o vento sopra como quer e onde quer. Não se ouve a sua voz, não se vê. O que é isso? Que a obra do Espírito é como o vento, ela é invisível. Sobrenatural, você tem que clamar por seu filho, por sua filha. Não adianta só os dogmas, só os costumes, não adianta, é necessário que Deus, o Deus Espírito, o visite, o vire do avesso, o regenere. O que Jeremias e Ezequiel falam sobre a nova aliança? Eis que faço uma nova aliança convosco, ó casa de Israel, não como aquela aliança que fiz com vossos pais no deserto. Então está falando de duas alianças. A primeira aliança que fez com os pais do deserto, qual que era? A lei foi dada, escrita em tábuas de pedra, para ser observada. Ninguém conseguiu. Essa nova aliança, eis que no vosso coração escreverei minhas leis, e colocarei dentro de vocês o meu espírito, para que obedeçam a minha lei. Retirarei o coração de pedra e colocarei o de carne. O que isso remete? Regeneração. Agora a lei é escrita no coração. Nisso consiste a promessa da nova aliança. Regeneração.
O processo de conversão ocorreu. Saulo se converte na estrada de Damasco, indo matar cristãos. Ali ocorre o novo nascimento. Agora vamos ver as evidências que Paulo era convertido. Agora você vai poder fazer um paralelo com a sua vida. Vamos ver o processo de conversão. Primeira evidência do salvo: desejo de fazer a vontade de Deus. Desejo de fazer a vontade de Deus. No verso 6 que você está lendo aí, na sua Bíblia, revista e atualizada, está escrito assim: mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Existe uma outra tradução, que quando Saulo cai do cavalo, depois de ter visto o clarão e ocorrido simultaneamente epistrefe, metanoia, o verso 6 diz assim: e ele tremendo atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Primeira característica da verdadeira conversão: desejo em fazer a vontade de Deus. Paulo ali não queria mais saber das suas opiniões pessoais. Paulo não se importava com a sua vontade. Ao se converter, a primeira coisa que Paulo fez é: o que queres que eu faça? Essa é uma das grandes características do verdadeiro crente: desejo de fazer a vontade de Deus, e não a dele próprio. A vontade dele sujeita à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. É assim com você? Você toma decisões, você cumpre a Constituição ir e vir, levando em conta a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Qual é a vontade de Deus nessa área? Qual é a vontade de Deus nessa crise? Meu desejo é fazer a vontade de Deus. A primeira coisa, o homem tinha acabado de cair do cavalo: o que queres que eu faça? A ideia é que, para onde quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fazer da minha vida? Onde o Senhor mandar eu irei? Para cima, para baixo? Quer que eu dou? Quer que eu compro? Quer que eu fico? Quer que eu desfico? Segundo, obediência à palavra de Deus. O verso 8, na minha tradução, diz assim: e Saulo se levantou, porque ele dá a ordem, né? Ele dá a ordem, cadê? No 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que fazer. Verso 8, então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, mas não podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Agora, nós temos aqui o quê? A caída do cavalo, o clarão, foi o metanoia, ok? O que Saulo estava fazendo? Damasco, estava no trilho. Olha o caminho do Paulo. O que ele ia fazer lá? Encarcerar e matar cristão. Aí, bum, metanoia, ele cai, bum. Metanoia. Mudança de coração. Agora, vai mudar a rota, a conversão, o giro de 180 graus. E o texto diz aqui, ó: levanta, entra na cidade onde dirão o que convém fazer. Paulo mudou a rota. Ele não vai mais matar cristão. Ele não vai mais com as cartas das sinagogas para encarcerar e matar cristãos. Agora a mente dele está cativa à palavra de Deus. Oh, coisa boa! Quando converte, meu irmão, a mente do homem dá uma curtida na palavra de Deus, mas ela absorve a palavra de Deus de tal forma que aí a nossa mente fica submissa à palavra de Deus. 1 João 2, 4, 5, que é o livro que
tem o teste da salvação, quer saber se é salvo ou não? 1 João, é a carta teste da salvação. Diz assim, aquele que diz eu conheço, sou salvo, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, nisto conhecemos que somos salvos. Como? A obediência à palavra de Deus. Vou resumir assim, ó. Característica do crente verdadeiro. Cada aspecto da vida dele está submisso à palavra de Deus. Ou ele aplica cada conceito bíblico. Ele aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. O que é que a Bíblia diz sobre a mão, sobre o olho, sobre a roupa, dinheiro, sobre sexo, casamento, namoro, viagem, tudo é a marca do crente. Ele submete cada aspecto da palavra de Deus no seu viver diário. Terceira característica, os olhos de Paulo se abriram. Os olhos de Paulo se abriram. Verso 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, já está chamando o nome de irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que te recuperes a vista, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe cairiam os olhos, como as escamas, até aí. Irmãos, se tem uma coisa esplêndida, é isso que eu estou tentando dizer, que as pessoas não entendem. É mais que religião, é mais que o convívio social, comunitário, gospel evangélico. Os olhos se abrem, irmãos. Os olhos se abrem, parece que um dom é dado, parece que um poder de ver além do social, do cultural, do material, do físico. Os olhos se abrem, a visão da vida muda, a perspectiva muda, os olhos se abriram. O que eu achava que era bom é mal, o que eu achava que era mal é bom, o que eu achava que era um negócio bom é ruim. Muda o conceito, muda a realidade, muda a forma de enxergar a vida. Por isso que a nossa fé difere das outras. A nossa fé não é um conjunto de regrinha, de norma de domingo. Os olhos se abrem. Eu estava cego, andando em outro caminho, vivendo outra realidade. Agora eu vejo o meu próprio pecado. Agora eu enxergo a verdade. Agora eu sei quem é Cristo. Vocês não entendem isso. Mudança da cosmovisão. Mudança... Meu Deus do céu, é um negócio de louco. Eu não consigo mais ver a novela com a mesma visão. Eu não consigo olhar para o sexo ilícito do mesmo jeito. Eu não consigo olhar a propina, a jogatina. O jeitinho brasileiro mudou minha percepção de uma mulher, minha percepção de um casamento, minha visão de finança mudou, gente. Nem que for pela força, eu vou tentar colocar isso hoje. Mudou. Porco come o quê? Fala alto, porco come o quê? Lavagem. Porco acha ruim comer lavagem? Porco gosta de lavagem? É comum a porcos comer lavagem? E se aquele porco virar um homem? Ele vai ver a lavagem do mesmo jeito? Vai sentir o mesmo sabor? Vai se sentir confortável? É isso que acontece. Você descobre que estava comendo lavagem, que era um porco, um suíno imundo, e você sai correndo daquele chiqueiro asqueroso que vivia a toda velocidade, porque agora a sua vida mudou. É coisa de louco ser crente, filho. Não é brinquedo não, é um negócio radical, é uma jamanta que passa e dá ré, vira do avesso e bota a gente no mundo de novo.
completamente diferente. Completamente diferente. Quarta característica. Paulo agora vai entrar na aliança, mediante ao batismo. Todo mundo que se converte quer entrar na aliança, quer integrar o corpo, quer. E isso é feito através do ato simbólico de descer as águas, de batizar. Veja então o 18. Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos e tornou a ver. E a seguir, levantou-se e foi batizado. Uau! O convertido anseia fazer parte do corpo. O batismo é um sinal de arrependimento, um sinal da fé em Cristo e uma confissão pública da fé. Não há possibilidade de um salvo não se batizar. Não é pelo batismo, descer água. É pelo significado. É pelos benefícios. Agora eu sou oficialmente membro do corpo de Cristo, participo da mesa do Senhor, entrei na aliança diante desse ato profético, dessa ordenança ao sacramento, como queiram, batismo. Marca do salvo. Olha lá. Verso 17, então Ananias foi, entrando em sua casa, e impôs sobre-lhe as mãos, dizendo, Saulo, irmão, não dou conta, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperasse a vista. Olha só, a quinta evidência, e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui não tem para muçulmano, não tem para kardecista. Aqui todas as religiões morrem. O cristianismo é ser habitado pelo Espírito de Deus. Olha a dádiva que te é concedida. Veja só. A promessa da nova aliança feita em Jeremias 31, 32, Ezequiel 36, não consiste só em escrever a lei. Escreve a lei. Tira o coração de pedra. Tira o de carne. Mas o texto promete o quê? E colocarei neles. Olha isso aqui. O meu Espírito. Gente, e temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, não presta, eu e você. Mas a excelência do poder, o azeite que está dentro desse vaso, o óleo que está dentro, é de um valor que transcende aquele alabastro, aquele vaso que a mulher quebrou. Que tinha um perfume, um óleo caríssimo, o óleo que está dentro de nós, é infinitamente mais caro. Espírito Santo. Espírito Santo. Pergunta. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Primeiro. Segundo, obediência à sua palavra. Terceiro, seus olhos se abriram. Quarto, entrou na aliança pelo batismo. Quinto, é habitado pelo Espírito Santo. Sexto, sexta característica do salvo. Agora eu vou pegar vocês, Vitinho, Carolzinha, Gabizinha, Dudinha, Augustinho, esses ainda não, né? Sexta característica, mudança no seu convívio social. Paulo mudou o ciclo de amigos. Esse tal do convívio social, as igrejas, os pastores, os púlpitos estão ligando bulufas. O que tem valor é o que você é fora da igreja. Olha o verso 19, esse Saulo está bombando. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. A turminha de Paulo era os fariseus, a baladinha dos fariseus que ele ia, e o barzinho dos fariseus.
Agora, o Paulo está com um discípulo, Paulo mudou, Paulo pegou o Instagram, Paulo pegou o Facebook, Paulo pegou todos os contatos e ele botou fogo. Agora eu vou andar com discípulos do Senhor Jesus. Mudança no convívio social. Agora é convertido. E anda com essas mulheres perversas. Esses fornicadores, esses idólatras. Minha melhor amiga é ímpia, meu melhor amigo ímpio, o segundo melhor amigo ímpio, o terceiro é ímpio. Festas ímpias, aniversários ímpios. Mudança. Olha só, 1 João, olha isso aqui. Mas se andarmos na luz, como na luz está, andar na luz é uma figura para, se formos salvos, temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, como Ele na luz está, a evidência que estamos na luz, salvos, é que temos comunhão uns com os outros. Aí está na igreja. Vamos trocar, vamos lá para o aniversário. De quem? Da irmã da igreja. Tá bom. Sei que amanhã, o casamento, de quem? Do irmão da igreja. Tá. Vamos chamar o pessoal para jantar. Quem? O irmão da igreja. Não gosta. Dá seu celular aí, eu vou saber. O senhor tem condição de saber se eu sou salvo pelo meu celular? Que isso? Quantas horas? Hora? 3 minutos. Dá para ver. Deixa eu ver as conversas. Deixa eu ver suas mídias. Mudança do convívio social. Olha Saulo dentro da bitoneira. Olha Saulo na bitoneira. Olha o verso 20. Agora, 7ª característica, desejo de testemunhar sua fé para outros. Olha o vintão. E logo o quê? Logo após a conversão, pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que Ele é o Filho de Deus. Aí você fala que não sabe evangelizar. Isso aqui, ó. Ia na sinagoga dizendo que afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe fazer isso? Então você sabe evangelizar. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Ele se encarnou, veio na terra salvar você dos seus pecados. Vixe, você é um exímio evangelista. O homem não aguentou. Filho, quando alguém nasce de novo, quando Deus salva alguém, essa pessoa, ela é tão cheia da graça, que ela não consegue se calar, ela quer fazer aquilo fluir como um vulcão, erupção, e ela quer testemunhar de Jesus, pregar de Jesus, em todo tempo, em todo lugar, para todo mundo. Lembra da Gadarena? Jesus acabou de pregar para ela, aí ele falou, vede os campos brancos estão prontos para a ceifa. Eu disse, o que esse homem está falando? Não, eu sei que o senhor pregou para a mulher samaritana. Que campo? Não, a mulher samaritana acabou de converter. Ela vai lá agora pregar para todos os samaritanos. Quando Jesus fala, vede os campos brancos estão prontos para a colheita, através a mulher samaritana converteu, através do testemunho e da pregação, um avivamento em Samaria. O endemoniado gadareno acabou de ser salvo por Jesus, acabou de tirar a legião, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Desejo de testemunhar. Imagina crente se encontra com o incrédulo, ou tem comunhão, visita, passa 1, 2, 3 horas com ele e vai embora, sem ter mencionado o nome de Jesus uma única vez. O crente verdadeiro não consegue se conter. 8ª característica, as pessoas à sua volta, Valquíria, notarão a sua mudança. Você não precisa fazer nada. Veja só o verso 21, gente. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, uai, aqui ele usou um mineirês, uai, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus?
E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. Saulo, porém, mais se fortalecia e confundia judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. As pessoas à sua volta vão dizer, não era você aquele bêbado desgraçado, não era você aquela sensual, aquela paniquete, não era você aquele homem endemoniado por causa de dinheiro, não era você aqueles... Você, mas você mudou demais, olha como você se veste, olha o seu vocabulário, olha o brilho nesses olhos, olha a doçura do seu falar, meu Deus, mas você mudou demais. As pessoas à sua volta notarão a sua mudança. O que Jesus disse? Escuta, vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada nas montanhas, nem se coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, da mesa. O que ele está querendo dizer? Uma tocha, um poste, não tem jeito de esconder, ele fumega, ele lança raio para todo lado. É assim. Quando alguém se converte, fica evidente que ele converteu, é explícito. Aquele que está em mim, esse, dá muito fruto. As pessoas notam. E por fim, nem todos vão gostar. Verso 23, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. De noite guardavam também as portas para o matarem. E essa é outra poderosa característica da conversão. Perseguição. Nem todo mundo vai gostar. Você vai ser odiado. Sabe o que é a tristeza da nossa geração? Ninguém odeia crente hoje. Ninguém persegue. Mas Jesus foi preciso ao dizer: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Lucas 21:17, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mateus 5:10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, caluniando e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Exultai e alegrai, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. Tem tantas outras aqui, mas eu anotei algumas. Só revisando. Primeiro, Saulo, com toda a sua capacidade acadêmica, teológica e religiosa, não era possível atingir a graça da salvação. Segundo, apesar de tudo isso era mal, perseguia e matava cristãos. A única maneira de entrar no reino era pela conversão, uma obra sobrenatural, que vem através da proclamação do Evangelho. Quarto, as evidências, que o Saulo agora se tornou Paulo. E eu termino com essa pergunta: você é convertido? Responda para você mesmo. Você é convertido? Passou por todo esse processo? Houve uma estrada de Damasco em sua vida? Você passou da vida para a morte? Há essas características na sua vida? Estão presentes? Reflita. Feche os olhos. Curva a cabeça. Fale com Deus agora. Irmãos, eu nem sei o que dizer para você orar. Que o Espírito Santo está levando você a orar. Se é Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, então que Ele te diga o que você deve fazer. Que Ele te diga.
Se eu quero pedir para duas classes de pessoas orarem. Primeiro, aquela que foi reprovada no teste. Pastor, primeiro eu não sabia a grandeza da conversão, eu não sabia que envolvia tantos aspectos, e eu de fato não reconheço essas características presentes em minha vida. Se arrependa, vá aos pés da cruz, não negocie sua alma, sua salvação é vida ou morte, preste atenção. Segundo, se você diz, eu não tenho dúvida quanto à minha salvação, mas essas evidências estão tão mortas em mim, tão fracas, eu gostaria tanto de resgatar esse entusiasmo do recém-convertido Paulo, eu queria tanto ter essa alegria, ousadia, audácia do recém-convertido Paulo, eu queria proclamar o Evangelho, andar com os irmãos piedosos, ou eu queria voltar às práticas das primeiras obras. Então essas duas categorias vão orar.